Então, nós vamos dar sequência ao simpósio. Em nome da Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal, em nome da atual presidente, Luciana Bezerra, professora Luciana Bezerra, da Universidade Católica, eu gostaria que ela viesse aqui para chamar o professor, o próximo professor. Por gentileza, doutora Luciana. Isso. Professor Sérgio Brusadelli, mais um cientista. É manhã de louvor, né? É agradecer aos sócios de 2019, presente aqui. Começamos a odontologia 2019 assim, com muita ciência. Muita gratidão a vocês aqui presentes. E vamos puxar os 8.000 dentistas para acreditar que a nossa odontologia ela é ciência pura. A Miriam Tomás, gratidão por esse pontapé inicial em 2019. 2018 nem acabou, mas a gente já está de olho em 2019. Sérgio, o palco é seu. João, você é uma riqueza para a BO, viu? Estou ali quietinha e só com a Bíblia na mão. Parabéns. Então, nós vamos dar sequência com o professor Sérgio Brusadelli, que é especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ele é introdutor da ozonioterapia em odontologia em 1996, já tem bem dias, né? Professor de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade de Brasília, autor de diversos artigos científicos sobre o tema ozonioterapia, palestrante em congressos nacionais e internacionais, coordenador da Clínica de Atendimento a Pacientes com Necrose dos Maxilares, no HUB da UNB, e fundador da Ozone Dental Group. Com vocês, doutor Sérgio Brusadelli. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Um prazer muito grande estar aqui. É meu. Rever os amigos, os colegas, alunos, ex-alunos, desde Alfenas, da Católica, daqui da UNB. Agradecer muito o convite, doutor João Eli, professora Luciana, nossa colega lá da Bons Tempos da Católica, e a oportunidade de transmitir esse conhecimento que não é novo, talvez seja novo na odontologia. Então, o tema é ozonoterapia na odontologia com certo enfoque na implantodontia. A implantodontia já é do domínio dos senhores. Então, nós vamos, no início, privilegiar a ozonoterapia até para justificar os efeitos que a gente vai mostrar. E, assim como muito brilhantemente fez a doutora Miriam Tomás, da base científica para o que a gente vai mostrar. Então, é muito, muito importante esse casamento ciência e clínica para que a gente possa dar o melhor benefício para os nossos pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E, ao final, eu fico já disponível para os senhores algum questionamento. Assim, a ozonioterapia nada mais é do que o uso do gás ozônio, né? E a gente vai ver nas diversas formas com as quais nós vamos trabalhar. E já é bastante conhecido da gente a camada de gás ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas, né? Que possibilitou o desenvolvimento da vida na Terra. Se não fosse essa camada, provavelmente o tipo de vida, se tivesse na Terra, seria bem diferente. E nessa época de eleição, apareceram muitos fake news na televisão, e apareceu uma reportagem dos povos que mais acreditam e menos acreditam nas notícias de WhatsApp, essa coisa toda. Então, um dos povos que menos acreditam são os italianos, e um dos que mais acreditam são os brasileiros. Então, é muito curioso, porque o brasileiro, cientista ou não, acredita que esse mesmo gás que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, 3 átomos de oxigênio, uma molécula extremamente simples, ela pode ajudar no autismo. Indivíduos, crianças com autismo, quando sob tratamento com ozonioterapia, melhora a sua relação com o mundo. E a gente vai mostrar a base científica disso. Então, o brasileiro é muito crédulo, acredita nisso. Acredita que a ozonoterapia
pode fechar uma ferida diabética. Acredita também que pode melhorar a dor nas costas por hérnia de disco. E aqui em Brasília nós temos um neurocirurgião que diminuiu 40% o número de cirurgias em função do ozônio. A gente acredita que pode tratar a água de piscina. Então, como é que pode uma substância tão simples, formada por 3 átomos de oxigênio, ter efeitos tão diversos? Isso é bem esquisito. Tratar água de abastecimento de casa, tirar pesticida de fruta, tratar a dor de DTM. Se bem que essa aluna, além de ser de paciente de DTM, ela é psiquiátrica também, brincadeira. Vocês não vão contar para ela, hein? Diminuir a contaminação de bolsa periodontal. Diminuir a sensibilidade dentinária antes da instalação do material restaurador. Ajudar na sanificação dos condutos radiculares, no caso da endo. E tem um videozinho, será que você pode ativar para mim, por favor? Eu ativo. É só ativar o vídeo. Eu falo de lá. Né? Hérnia de disco em cão. Ele não tinha mobilidade das patas posteriores. E um amigo nosso chamado Adriano Caquete, veterinário, fez algumas sessões de ozonioterapia. Ele passa por uma fase de coelho, como deve ser. Vocês observarem, ele fica saltitando igual um coelho. Então, tem certas coisas que a gente comenta sobre a ação do ozônio, a pessoa fala, tá bom, pode levar esse aí lá para o HPAP, né? O Hospital Psiquiátrico daqui de Brasília, leva esse aí para o HPAP, porque ele fala aqui, trata a água, pé diabético, autismo, hérnia de disco em humano e em cão, mas as mostras elas são muito evidentes e tem toda uma explicação científica por trás. A doutora Miriam falou de vias ascendentes, de dor, modulação da resposta inflamatória. É tão interessante quando você lê um texto sobre mecanismo de ação do laser e do ozônio, se não tiver escrito laser e ozônio, você não sabe do que ele está falando. Os mecanismos são muito semelhantes. Já está terminando esse vídeo, só para ver mais uma. E é muito chato quando a gente ouve na televisão alguns colegas, particularmente os médicos, que falam que a ozonioterapia trata 256 doenças. Vou te indicar um veterinário bem legal. Não, vou te indicar um veterinário bem legal. As feridas diabéticas, como essa chamada síndrome de Fournier, uma infecção perianal bastante agressiva. Então, tratamento com ozônio e a ferida fechada. Então, dá para a gente observar que o espectro de ação é muito amplo, dependendo da concentração, dependendo do volume, dependendo principalmente da via de administração. O ozônio ele tem um efeito bastante amplo nesse sentido. Então, eu estava comentando, muito chato quando a gente vê alguma entrevista na televisão, fala o ozônio cura 256 doenças. Não é verdade.
A única coisa que o ozônio faz de forma direta é matar a bactéria. O resto, tudo ação indireta, bioestimulando. Então, a doutora Miriam Tomás falou um negócio muito interessante. Laser é bom? É bom. Ozônio é bom? É ótimo. Então, vamos usar muito? Horrível. Então, a gente tem que saber que, tanto no laser, dependendo da indicação, ela já falou muito bem disso, e no ozônio, quanto menos é mais. Nós vamos bioestimular o nosso corpo e o nosso corpo vai induzir a cura. Esse é o princípio. Então, dependendo do que a gente quer, menos realmente faz toda a diferença. Então, sempre muito cuidado, porque a gente tem mania de achar que 500 miligramas de dipirona é bom para dor, 700 é muito melhor. Às vezes, no ozônio não funciona assim. Um artigo muito curioso, continuando as curiosidades sobre o ozônio, é que o nosso corpo produz ozônio. Uma das formas que os nossos neutrófilos têm de eliminar os micro-organismos é produzindo ozônio. Então, eu sou alérgico ao ozônio, impossível. Porque a gente produz, nós estamos produzindo ozônio aqui internamente agora. Então, é bem bacana esse artigo. E ele mostra todo esse mecanismo biológico e bioquímico da ação do ozônio. Mas, Sérgio, como é que pode uma simples substância de 3 átomos de oxigênio ter tantos efeitos diversos? Então, eu vou fazer uma especulação. Tá certo? Depois a gente vai para a ciência. Não vamos começar nem no histórico da ozonoterapia, vamos começar lá no pré-histórico. Então, diz a lenda que 13 bilhões de anos atrás houve uma grande explosão, tal do Big Bang, aí formou-se os universos, os planetas, as constelações, etc. Foi um barulhão terrível, muito quente, e esse universo continuou se expandindo, formando as constelações. A partir desse momento, já existiam os elementos químicos disponíveis na natureza. E à medida que, por exemplo, a Terra foi esfriando e foi se solidificando e fazendo as reações químicas entre os elementos, eles foram se agrupando. Tanto é que, 4 bilhões de anos atrás, a atmosfera primitiva da Terra já tinha todos os elementos químicos disponíveis. Mas uma curiosidade muito grande que os pesquisadores exploram é que não existia oxigênio livre. Ou o oxigênio estava ligado ao hidrogênio, formando água, ou o oxigênio estava ligado ao carbono, formando gás carbônico. Então, a atmosfera da Terra era uma atmosfera redutora, não era uma atmosfera oxidante. Isso quer dizer que, se eu pegasse um prego, colocasse naquela atmosfera de 4 bilhões de anos, ele não ia enferrujar. Tá certo? Porque não tinha uma substância oxidante. Por que você está falando isso? Porque a gente envelhece e a gente adoece muito em função da oxidação que a gente tem interna. A gente enferruja por dentro. Por isso, tão importante a gente ter níveis de antioxidação altos, mas dentro de uma faixa normal, para que a gente possa combater esses oxidantes que a gente vive exposto. Tudo bem? Então, o oxigênio não estava livre. Ambiente redutor. A Terra continua se esfriando, até que 2 bilhões e 500 milhões de anos apareceu na superfície da Terra uma bactéria chamada cianobactéria. Pela primeira vez, então, o que aconteceu? Essas cianobactérias quebraram água e gás carbônico, ajudado pela luz do sol, e fizeram um processo chamado fotossíntese, liberando o oxigênio no ambiente. Então, foi a primeira vez em que a gente passou a ter oxigênio livre na atmosfera. Então, nós passamos de um ambiente oxidante para um ambiente, de um ambiente redutor para um ambiente oxidante. Isso gerou uma alteração fenomenal na Terra. Primeiro, esse oxigênio, subindo a 30 quilômetros e sofrendo a ação do Sol, passou a formar a camada de ozônio, como ela existe hoje. E aí os raios ultravioletas do Sol, passaram a ser filtrados e possibilitou, então, o desenvolvimento da vida na Terra. Esse foi um passo fabuloso.
Então, os estudiosos da paleobiologia falam que 2 bilhões de anos atrás houve uma grande explosão de vida na Terra. E, nessa época, só existia bactéria, talvez o Temer, mas nenhum outro tipo de vida existia. Então, tudo que se desenvolveu de lá para cá, 2 bilhões e meio para cá, teve que se virar com essa camada de ozônio na estratosfera e com um ambiente extremamente oxidante no nosso nível aqui. Então, mecanismos endógenos internos foram desenvolvidos durante esse tempo em todas as classes de animais e vegetais. Lembrando, só existia bactéria naquela época. Então, desde lá daquele início, até no homem, todos os mecanismos biológicos, inflamação, infecção, coagulação, respiração, tudo que se possa imaginar, que a gente estuda separadamente na bioquímica, na medicina, na odonto, sofreu a ação desse efeito oxidante pelo oxigênio. E a gente vai explorar um pouquinho as nossas defesas antioxidantes. Lembrando que laser e ozônio são terapias biooxidativas, muito mal usadas às vezes. Então, a resposta imune não existia há 2 bilhões de anos, a inflamação, a coagulação, entre outros. O que eu quero falar com isso? Todos esses mecanismos biológicos, fisiológicos que a gente tem, são dependentes de uma relação muito íntima com o oxigênio, nesse nível aqui, e com o ozônio, a 30 quilômetros. E esses mecanismos fisiológicos são muito sensíveis a pequenas alterações, para mais e para menos dessa oxigenação. Isso aqui é só uma curiosidade, mostrando a molécula de hemoglobina e de clorofila. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A grande diferença entre uma e outra é que uma tem ferro no seu núcleo, a outra tem magnésio. O cara que desenvolveu isso era um cara bem inteligente. E faz a gente pensar quão interessante é essa relação e os efeitos biológicos, tanto dos vivos, vegetais, animais e bactérias. E aí, já entrando, então, agora na ozonoterapia, esse artigo é muito interessante, até o próprio título dele chama bastante atenção. Baixas concentrações de ozônio estimulam o citoesqueleto, a atividade mitocondrial, muito semelhantemente ao laser, por exemplo, e também estimulam a transcrição nuclear. Transcrição nuclear está na moda. Se a gente for lá nos PubMed da vida e puser transcritor nuclear, é só artigo de 17, de 18, por quê? São aqueles mecanismos definidos geneticamente que mostram seus efeitos em vários sistemas orgânicos e biológicos. Então, hoje, a transcrição nuclear, que é aquela informação genética que fala assim, faz proteína, faz insulina, faz isso, faz angiotensina, está tudo nesses transcritores nucleares. Então, baixas concentrações de ozônio, assim como baixas concentrações de laser, assim como um medicamento homeopático, que são baixas concentrações da droga na forma energética, estimulam o organismo. E aí, continuando na internet, uma tese de doutorado lá de Porto Alegre, onde os autores trabalharam com diabetes mellitus. E eles chegaram a uma conclusão interessante. A ativação do NRF2, que nada mais é do que um transcritor nuclear, protege contra os danos mediados pela diabetes mellitus, podendo ser adequada a uma intervenção exógena para aumentar sua atividade. Tudo bem? Se eu estimulo o NRF2, que é um transcritor nuclear, eu melhoro os danos causados pelo diabetes. Então, tem uma explicação aí do porquê funciona. Aí eu pergunto para vocês, nós somos prescritores. Médicos, dentistas, veterinários, nós somos prescritores. A gente pega o nosso bloquinho de receituário, eu imprime, e eu vou escrever o nome de um medicamento aqui e vou dar para o paciente para ele ir lá na farmácia.
eu quero que ele compre um indutor de NRF2. Qual que é o nome desse medicamento que ele vai pegar lá na farmácia? Como é que chama esse medicamento? Farmácia vende coisa para doença, não vende coisa para saúde. Então, não existe esse medicamento. Mas, um outro artigo, cuja tradução do título é: o ozônio medicinal estimula essa fosforilação, entendam como, estimula o NRF2, induzindo um pequeno estresse oxidativo a mais, para depois o organismo reagir para menos, e diminuindo as enzimas pró-inflamatórias. Então, existe uma substância que induz o NRF2. Essa substância chama-se ozônio. Low doses, baixas doses. Muitas doses, muita oxigenação, prejuízo. E os autores trabalharam com pacientes com esclerose múltipla. E olha o que eles fizeram. Eles avaliaram algumas citocinas pró- e anti-inflamatórias. Trabalharam com um grupo controle de pacientes saudáveis. Um grupo de pacientes com esclerose múltipla antes da ozonioterapia e esse mesmo grupo de pacientes após a ozonioterapia. Então, observe, interleucina 1-beta, no grupo de pacientes saudáveis, 1,89. Nos pacientes com diabetes mellitus, 6. Esses mesmos pacientes, depois da ozonioterapia, caiu para 3,68. Ou seja, trouxe um pouco mais próximo do paciente em condições saudáveis. Um gás, formado por 3 átomos de oxigênio. Fator de necrose tumoral, paciente saudável, 2. Esclerose múltipla, 4,8, antes da ozonioterapia, e esclerose múltipla depois da ozonioterapia, 2. Então, trouxe para o mesmo nível. E interleucina 10, 14, nos saudáveis, 5, esclerose múltipla antes da ozonioterapia, e 9,8, aproximando do paciente saudável. Então, muitas vezes, quando a gente assiste o Fantástico, e o colega lá fala que não tem base científica para indicar ozônio, ou ele desconhece, ou ele é desonesto. Então, os autores concluem isso aí. Essa pequena introdução, para a gente poder justificar o que a gente vai fazer na clínica odontológica. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, ó, faz assim com a água, faz assim com gás, faz assim com óleo, se eu não passar para vocês uma base científica forte. Um outro artigo, de um autor muito bom, chamado Botti, onde ele fala sobre o paradoxo do ozônio, que o ozônio é um potente oxidante, ou seja, um potente causador de doenças, um potente enferrujador interno, e, ao mesmo tempo, pode ser trabalhar como medicamento. Então, o Botti pegou uma série de pacientes e ele quantificava, a coluninha em branco, várias enzimas antioxidantes antes da ozonioterapia. E, depois, quantificava essas mesmas enzimas antioxidantes depois da ozonioterapia. Observem que em todos os pacientes, todo grupo de pacientes que foi submetido à ozonioterapia, eles tiveram as enzimas antioxidantes aumentadas. Relembrando, o que são enzimas antioxidantes? São as defesas internas da gente capazes de contrapor aos efeitos oxidantes a quais nós estamos expostos. Cigarro, comida, gordura, sei lá, tudo. Então, ele mostra, através desses resultados, que a ozonioterapia aumenta essas enzimas antioxidantes, predispondo o nosso organismo a estar mais preparado para reagir às agressões. Vou passar, porque é uma repetição, e o que vale é a conclusão.
Uma daquelas enzimas, a G6PD, ela tem uma relação com uma outra enzima chamada 2,3-DPG, que tem uma função biológica muito importante, a facilitação da liberação do oxigênio pelas hemácias nos tecidos. Por isso que ele conclui dessa forma. Os pacientes submetidos à ozonoterapia têm eritrócitos que fornecem oxigênio aos tecidos periféricos mais facilmente. Então, por isso, naquelas feridas de decúbito, nas feridas de pé diabético, o ozônio funciona tão bem. Aqui uma imagem muito interessante, o empilhamento das hemácias, onde a liberação de oxigênio por elas, nesse estado, é difícil, porque está tudo formando uma massa, e depois da ozonoterapia, elas se soltam, e elas têm uma maleabilidade da membrana muito mais fácil, fazendo com que aqueles microcapilares, que muitas vezes não eram percorridos pela hemácia, passem a ser. E, além do que, ela tem um fornecimento, uma liberação de oxigênio maior. Então, nós temos dois efeitos. Fisicamente, a hemácia consegue passar por qualquer um daqueles microvasos, e, além dela conseguir passar, ela tem mais oxigênio para fornecer. Então, é um efeito oxigenador muito grande dos tecidos. Então, um resumo muito simples, mas bem amplo do que é a ozonoterapia. Muito bem. E como é que nós vamos trabalhar com esse gás? O3. Nós podemos trabalhar na forma de gás mesmo, dele veiculado em água, veiculado em óleo, na verdade é um azeite puro, insaturado, não é qualquer azeite, João Paulo, tá bom? E também veiculado no sangue. Então, essa é a chamada autohemotransfusão ozonizada. Numa bolsa de transfusão com anticoagulante, coleta-se 200, 250 ml de sangue, injeta o gás na bolsa, mistura, faz aquele ataque oxidativo no sangue, o sangue vai responder e devolve o sangue sem o gás para o paciente. Chama autohemotransfusão ozonizada. Essa é uma técnica bem tranquila, bem bacana. O CFM ainda não liberou, e é uma batalha bem grande, particularmente dos médicos e dos enfermeiros que trabalham nessa área. Nós, dentistas, como prescritores, a gente não vai fazer a técnica, mas a gente vai indicar. Tá certo? Assim como a gente tem um paciente de ortognática lá no hospital, não sou eu que vou dar um medicamento para o meu paciente. Eu faço a prescrição. Então, nós vamos chegar a ser prescritor. Hoje, ninguém no Brasil é prescritor de ozonoterapia sistêmica por legislação. Então, está aí. Aqui é a Alemanha, aqui é Cuba. Então, um resumo bem interessante do que é a ozonoterapia e que a gente vai explorar as duas formas dela durante esse 30 e poucos minutos que a gente tem ainda para falar sobre o assunto. Quando usado topicamente em altas concentrações, ela é bactericida. Quando usada em baixas concentrações, ela estimula o reparo. Se eu quero matar a bactéria, muito ozônio, muito volume, muita frequência. Se eu quero estimular o reparo, baixo volume, baixa concentração, baixa frequência. Quanto menos, é mais. Isso é fundamental. E do ponto de vista sistêmico, aumento da oxigenação tecidual, aumento da resposta imune, aumento das enzimas antioxidantes e modulação. Essa é uma palavra muito importante. Modulação na resposta inflamatória. Ela não acaba com a resposta inflamatória. A resposta inflamatória é fundamental para que a gente consiga estar vivendo na Terra hoje. Se a gente não inflamasse, a gente não estava aqui hoje. Eu tomo a liberdade para comentar sobre o nosso grupo. Nós temos um grupo, são 4 colegas, 2 estão na Califórnia hoje, no Congresso Internacional de Ozonoterapia, em que a gente se dedica à pesquisa, ao ensino e à divulgação da ozonoterapia. Então, a Magda, o Carlos, o Francisco, e a gente oferece em Brasília um curso de formação 2 vezes ao ano, março e agosto. Eu passo a divulgação
ano que vem para a Luciana e ela divulga para todos os senhores que eventualmente tenham interesse. Muito bem. Se o ozônio está lá na estratosfera e está dentro do neutrófilo, como é que eu faço? Peço para a NASA trazer o ozônio? Ô, você está indo? Traz para mim. Não. Nem vou lá no neutrófilo, abro o neutrófilo e pego o ozônio. Então, a gente tem geradores através dos quais a gente, a partir do oxigênio medicinal puro, eu vou transformar o O2 em O3. O oxigênio passa por dentro desse equipamento, recebe uma descarga elétrica e há um rearranjo entre os átomos de oxigênio de O2 para O3. Ou seja, eles ganham energia e se reagrupam. Oxigênio puro está aqui, passa por dentro do gerador e sai O3, daquela forma. Dessa forma. Você dispara o videozinho para mim? Então, você mostra para o paciente uma seringa vazia. Ele fala, é isso aí? É. Então, eu gosto muito de pegar uma seringa com ar ambiente, uma seringa com oxigênio puro e uma seringa com ozônio. Se você observa a seringa, você não fala quem é quem. Mas você pega uma luva de látex e põe contra a luva. Não acontece nada quando você usa o ar ambiente. Não acontece nada quando você usa o oxigênio puro. Mas quando você usa o ozônio, rasga a luva na frente do paciente. Ele fala, opa, isso aí não é nada, isso aí é alguma coisa. O vídeo, por favor. E você pode veicular aquele gás numa água bidestilada estéril ou numa solução fisiológica estéril. Então, você vai ter uma água ozonizada. E, a partir daí, você vai lavar ferida, vai lavar canal, vai lavar bolsa periodontal, vai lavar úlcera de decúbito, o que você quiser. E você também pode veicular esse gás no óleo. O óleo tem que ter algumas características. Ele tem que ser um óleo insaturado. Vocês não vão sair agora aqui e vão no supermercado comprar óleo lisa e fazer ozônio. Tem que ser um óleo puro, rico em duplas ligações entre carbonos, que é o óleo insaturado. Então, quando o ozônio ativa ou age sobre essas duplas ligações, ele quebra uma e agrega átomos de oxigênio nessas duplas ligações. Então, você passa a ter um óleo com poder oxidativo muito grande. Então, está aqui. O óleo de girassol natural, ele tem um índice de peróxido, que é um dos fatores que faz efeito biológico, de 5. E quando esse mesmo óleo de girassol é submetido à ozonização, ele vai para 700. Então, a gente aumenta o poder oxidativo, o poder terapêutico de um óleo. Água, gás, óleo, sangue. Aqui um artigo onde os autores fizeram feridas em dorso de rato e quantificaram aquelas enzimas ou aquelas citocinas que estão relacionadas ao reparo. E dividiram em 3 grupos de ratos. Um grupo não recebeu nada na ferida, nenhum tipo de tratamento. Outro grupo recebeu só óleo sem ozônio e outro recebeu óleo ozonizado. E eles quantificaram vários fatores de crescimento envolvidos no reparo. E eles concluíram que o grupo que recebeu óleo ozonizado tinha uma quantidade de citocinas cicatriciais muito maiores do que os demais grupos. Então, a gente não pode ir direto para o ser humano quando você quer testar alguma coisa. Primeiro é bactéria ou célula isolada, ratinho, camundongo, coelho, cão, estudante de odontologia. Só depois é que você vai para o ser humano. Tem um salto evolutivo aí de alguns bilhões de anos. Então, a ozonoterapia aumenta as enzimas ou as citocinas cicatriciais. Esse é um artigo não odontológico. Eu sou um dos autores. E foi aquela gota d'água, falou assim, você tem que trabalhar com ozônio. Esse paciente é um paciente de 1996, a gente acompanha ele por um longo tempo, publicamos em 2002.
Resumindo, esse paciente estava internado há 3 meses, fazendo controle de glicemia, ele era diabético, antibiótico venoso e curativo nas feridas. O que ele tinha? Síndrome de Fournier, que é aquela infecção perianal que eu comentei com vocês. Esse caso eu ponho para resumir o que é a ozonoterapia. Tem bactéria aqui? Tem necrose? Tem material orgânico em necrose mesmo? Eu vou usar muito ozônio. Com muita frequência, muita concentração. E aí, olha, observem, o sangue com pus. Então, a gente passou a fazer água ozonizada, abundantemente. Não tem nada a ver com a área anatômica que nós estamos trabalhando. Esse abundante quer dizer em grande volume, porque a gente quer uma concentração e uma lavagem bastante grande. E à medida que a gente observa que a ferida responde, deixando de ter infecção no local, deixando de ter inflamação, você vai diminuindo a concentração do ozônio e diminuindo a frequência. Observem que o cirurgião já começa a orientar a cicatrização. Observem que é uma ferida, mas é uma ferida bonita, porque os bordos são limpos, a ferida é bonita. E o gás, a característica da ferida. Um creme ozonizado em baixíssima concentração, uma vez que eu não quero mais matar a bactéria e sim estimular tecido. Uma migração tecidual bastante intensa das bordas da ferida para o centro, que define o reparo, e a ferida fechada. Claro que não foi o ozônio que fechou a ferida. Quem fechou foi o cirurgião. O ozônio ele simplesmente deu condições para que o cirurgião pudesse rodar os retalhos e fechar. Tudo bem? Opa. Eu vou explorar isso aqui. Esse atapetamento que a gente vê das bordas da ferida. Isso é devido à chamada migração celular. Esse é um artigo nosso, do grupo da professora Eliette. Tive o prazer de ser um dos coautores, onde a gente trabalhou com fibroblasto. Resumindo, o que foi feito? 2 grupos de fibroblasto, em placas de PET separadas, uma tratamos com soro, outra com soro ozonizado. E a gente avaliou a migração desses fibroblastos. O Gabriel, que é o autor principal, e a gente avaliou através desse teste a migração fibroblástica. E os fibroblastos tratados com ozônio tiveram uma migração aumentada em 300%. Então, aquele atapetamento das feridas que a gente observa na clínica, a gente pode justificar, entre outros fatores, por aumento da migração tecidual, aumento dos fatores de crescimento que estão envolvidos no reparo, como a gente mostrou naqueles ratinhos. Para a gente finalizar essa parte mais teórica, uma tese de Porto Alegre, de 2017, cujo título é bem interessante. A avaliação dos efeitos da ozonoterapia sistêmica sobre a regeneração de defeitos ósseos críticos com xenoenxerto bovino em ratos submetidos à corticoterapia. Nossa! Vamos desmembrar isso aqui. Ratos submetidos à corticoterapia. Qual que era o objetivo do autor? Causar uma imunodeficiência nos ratos. Fez corticoide, 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 até o rato ficar imunodeficiente. Depois, defeitos ósseos críticos. Eles foram na calota craniana do rato e fizeram um defeito ósseo que não cicatriza sozinho. Isso é crítico. Se eu fizer um defeito ósseo de 1 milímetro por 1 milímetro, ele vai cicatrizar se eu fizer alguma coisa ou nada. Foi feito um defeito ósseo crítico de que, se eu não fizesse nada, ele não repararia com o osso. Tudo bem? Depois, naquele defeito ósseo crítico, colocou o enxerto e fez a ozonoterapia sistêmica.
Como que faz a ozonoterapia sistêmica no rato? Difícil pegar o sangue do rato, ozonizar e devolver. Então, você pode fazer intraperitoneal ou retal, que também é feito no humano. Então, é muito mais prático, porque você não vai precisar de bolsa de transfusão, nada. É uma cânula e uma seringa. Olha que curioso. Conforme solicitação do autor, este trabalho possui confidencialidade até 21 de março de 2023. Por quê? Mas vamos ver o resultado. Tudo bem? Os ratos imunodeprimidos com defeitos ósseos críticos e enxerto ou sem enxerto tiveram o reparo melhor quando sob a ação da ozonoterapia sistêmica do que quando sem a ozonoterapia sistêmica. Então, nós, como prescritores, precisamos justificar aquele implante que a gente vai colocar, ou aquele material de enxerto para fazer um aumento de rebordo ou um levantamento de seio. Pô, mas por que você está indicando isso? Você é dentista. Entende? Que os caminhos já estão sedimentados para a gente. Mas por que o autor pediu confidencialidade até 23? Vocês pensam aí, depois vocês me contam. Bom, rapidamente, a gente está trabalhando bastante com necrose dos maxilares, associada a implante ou não, associada à radioterapia ou não, mas principalmente aos bisfosfonatos e aos denosumab, que é medicamento que só cresce na utilização da população. E os efeitos colaterais são bastante danosos. Então, os senhores podem ver aqui um caso de uma paciente de bisfosfonato, que colocou 2 implantes, já na primeira semana perdeu um deles, e a ferida não fecha. Ah, eu sou cirurgião, eu vou puxar esse retalho lingual, vou puxar o retalho vestibular e fecho. Na hora você fecha. 10 dias depois, a ferida volta maior. Então, é chato. Fístula extrabucal, uma fístula submentoniana, muito comum nesses casos de necrose na região anterior de mandíbula. Então, a gente trabalha com água, gás e óleo ozonizados. Observe a vascularização tecidual como aumenta, é um dos efeitos da ozonoterapia. Fechamento da ferida. Então, antes, depois, a fístula. Antes, depois. Sem cirurgia e sem antibiótico. Ah, Sérgio, você é contra antibiótico? Não. Muito pelo contrário. Só que não precisa. E não precisou. Então, observe que foi um tratamento com água, uma aguinha, um gásinho e um olhinho. Extremamente eficaz. Um outro caso, um paciente que tinha uma necrose exposta, muita dor, muito pus, muito mau cheiro. Então, a gente começou com água, gás e óleo. Já na terceira sessão, o paciente não tinha mais dor, não tinha mais drenagem, não tinha mau odor. Só que o osso não sequestrava. Então, nesse caso, esse osso aqui, que os senhores podem ver, nós optamos por levar para o hospital, sob anestesia geral, retiramos a necrose, cirurgicamente, limpamos o leito. Aqui, por causa da luz, não dá para ver, mas aqui está o alveolar inferior. E, junto com o professor Ivanir, que vai falar com vocês hoje à tarde, não percam, trabalhamos com PRF, que é uma técnica muito bacana, trabalhar associado com outras substâncias, trabalhar associado com enxerto, trabalhar associado com laser, trabalhar associado com ozônio, são complementares. Então, a gente fez as membranas, cobrimos a ferida. 10 dias, 30 dias. É bem bacana esse casamento, ozônio-PRF. Professor Ivanir à esquerda, professor Léo no centro, e eu, que não sou bobo nenhum, vou atrás das pessoas que entendem, né? Muito obrigado, professor.
E agora o professor Ivanir e eu estamos trabalhando numa variação da técnica, que é o PRF ozonizado. PRF é bom? Ozônio é bom? Acredita em mim. Então, logo o casamento dos dois é bom? Vamos ver. Então, estamos começando as avaliações lá agora. Então, como isso aí foi apresentado lá na Califórnia, e eles mandavam aqueles seriados, e na hora que estava no melhor do seriado, eles paravam o seriado e põem o to be continued, eu vou pôr o to be continued também. Na UNB, nós oferecemos, uma vez ao ano, vagas para mestrado e doutorado, para aqueles que quiserem trabalhar com ozonoterapia. Então, nós estamos trabalhando hoje com o Dr. Zé Henrique, o Dr. Valdor. Eu já comentei com eles que cirurgia plástica ajuda muito, mas eu acho que, no caso deles, vai ter que ser reencarnação mesmo. E também com a doutora Leia de Lucas, que não mandaram foto, mas eu faço questão de colocar o nome, porque eles estão trabalhando em implantodontia e ozonoterapia, tanto tópico quanto sistêmico. Então, o próximo evento, professora Luciana, já estou me autoconvidando para mostrar esses resultados, tá bom? Então, as necroses, aí um caso de necrose particularmente envolvendo implantes, esse caso é bem recente, eu não tenho o resultado final para mostrar para vocês, mas está caminhando bem. A despeito da extensão da necrose, os implantes estão firmes, o paciente mastiga, e a gente usa um aparatozinho chamado X-Tip para fazer a utilização do gás intramedular. Então, é uma pecinha que você consegue injetar o gás dentro da medula, daquela forma lá. Você ativa o vídeo para mim, por favor? Nós estamos introduzindo o gás intramedular. Quando a gente estava fazendo esse vídeo, eu ouvi assim... Falei, o que será isso, né? Você pode ativar esse outro vídeo? Observem aqui, ó. Pode clicar. Olha o gás borbulhando aqui, ó. Onde está a setinha branca. Então, ele percorre toda a medula abaixo da necrose. Se eu quiser ação bactericida, o gás numa concentração alta. Se eu quiser um efeito bioestimulante na segunda, terceira, quarta sessão, depois que eu já diminuí a contaminação, baixa concentração. A gente tem que aprender a trabalhar com essas variáveis. Bom, chegamos em ozônio e implantodontia. O primeiro artigo que eu vou mostrar para vocês é o tratamento da superfície do implante com ozônio. Então, as indústrias se matam para vender superfície. Porque implante de titânio hoje, se é conimorse, se não é conimorse, se tem 1 milímetro, se tem 2 milímetros, isso já é banal. Então, a busca hoje é superfície de implante. Então, o que os autores fizeram? Expuseram a superfície do implante ao ozônio e depois fizeram testes químicos, bioquímicos e biológicos. Caracterizando a superfície, avaliando a relação das células com aquelas superfícies do implante tratadas, avaliando a aderência e proliferação celular, morfologia celular, atividade da fosfatase alcalina e mineralização, que estão intimamente ligados, e a quantificação de citocinas. Um trabalho bem legal esse trabalho. Então, o primeiro resultado que a gente pode ver é que quanto maior o tempo a que o implante ficou exposto ao ozônio, diminuiu o grau de ângulo da água em relação à superfície do implante. Para aqueles que não estão familiarizados, quanto menor o ângulo de contato da água, isso chama-se molhabilidade, mais biocompatível é aquela superfície. Então, vocês observem que quando os autores pegaram o implante
do jeitinho que saiu da indústria, sem tratamento de superfície nenhum, o ângulo entre a superfície do implante e a água era de 50 graus. E à medida que ele foi sendo submetido ao ozônio, até chegar em 24 horas, o ângulo passou para 0 graus, mostrando uma alta capacidade de reação biológica. Então, até em superfície inanimada, o ozônio mostrou eficaz. Mas vamos continuar. Na microtopografia, não houve alteração. Se você olhar na microtomografia e falar assim, nenhuma diferença. Na molhabilidade, sim. Na presença de elementos químicos, houve uma diferença muito curiosa. Os implantes aqui, submetidos ao ozônio em azulzinho, tiveram uma quantidade maior de oxigênio na superfície, o que é um efeito biológico importante da ossa-integração. Tiveram um aumento dos radicais hidroxilas também aumentado, que é outro fator que os autores descrevem como positivo na ossa-integração. Tiveram uma diminuição muito acentuada do carbono, que é considerado um contaminante e que é um dos fatores que dificultam ou não é tão bom para a ossa-integração. Resumindo, aqueles elementos químicos que são positivos para a ossa-integração foram aumentados e um dos que é negativo foi diminuído. Aqui, numericamente, dá para ver o aumento e a queda. Cultura de células. As células que entraram em contato com a superfície ozonizada tiveram um desenvolvimento muito maior do seu citoplasma e uma proliferação aumentada, como dá para ver aqui, comparando sem ozônio com ozônio. Não houve diferença na aderência, mas houve diferença na proliferação. A atividade da fosfatase alcalina foi aumentada no grupo ozônio. E fosfatase alcalina, lembrem-se, ossificação, que a gente depende da ossificação para envolver o implante. Proliferação de macrófagos. Poxa, macrófago é aquilo que fagocita? Antigamente era, né? Hoje a gente sabe que tem macrófago pró e anti-inflamatório. Então, eles fizeram um segundo estudo, onde eles avaliaram as citocinas pró-inflamatórias, que aumenta a inflamação. E nos macrófagos que entraram em contato com o grupo tratado por ozônio, tiveram uma diminuição da expressão de TNF. Ou seja, diminuiu a resposta inflamatória. Manteve a resposta inflamatória, que é importante, mas diminuiu. Interleucina 6, mesmo processo, houve uma diminuição. Opa! Então, a conclusão dos autores é que a superfície exposta ao implante tem melhoras tanto do ponto de vista da osteocondutividade quanto das características inflamatórias que envolvem o entorno de um implante instalado no osso. Um artigo bem bacana, clássico na literatura, que mostra que o gel de ozônio diminui a concentração de bactérias periodontais. Bactérias periodontais, bactérias periimplantares. Elas têm uma semelhança muito grande. Tá? E a influência do ozônio na periimplantite, tanto de implante de titânio quanto de zircônio. Os autores fizeram várias avaliações, tanto de aderência quanto de eliminação de bactérias. Vou dar uma aceleradinha para a gente ir para caso clínico. E eles mostram, particularmente aqui nas gengivales, que a redução das bactérias no sulco ou sobre a superfície do implante, tanto de zircônia quanto de implante, é 99,94%. Não altera a superfície, nem de titânio, nem de zircônia. Aumenta a proliferação de células da linha dos osteoblastos, é assim que os autores colocam. Então,
Agora vamos começar a passar para a clínica, uma vez que esses laboratoriais e de superfície já mostraram seus efeitos benéficos. Um estudo onde os autores trabalharam com coelhos submetidos a ciclosporina, induzindo, então, imunodeficiência. Tá? O que eles fizeram? Abrir a tíbia do coelho e instalavam o implante. Um grupo tratava com nada, outro grupo com óleo ozonizado na superfície do implante. E eles observaram o seguinte: a questão da avaliação estatística. Não houve diferença estatística, mas, ou seja, quantitativo. Mas a qualidade da maturação óssea foi maior no grupo ozônio do que no grupo não tratado. Não é uma crítica à estatística só porque não deu favorável, que não é uma crítica que eu faço a vida inteira. Às vezes, a estatística toma um espaço que ela não tem. A gente observa na clínica um fenômeno. Eu trabalho muito com necrose, paciente imunodeprimido, e eu observo que o paciente melhora. E aí você vai ver para o artigo científico que padroniza todo mundo, põe tudo nas caixinhas. Não tem diferença estatística. Não tem diferença estatística, mas tem diferença clínica. Então, a gente tem que começar a modular essa tirania da estatística, que eu acho que ela ocupa um lugar exagerado na ciência atual nossa. Não houve diferença quantitativa, mas houve diferença qualitativa. O osso era mais maduro. Um outro artigo, mostrando que o ozônio sistêmico e tópico em alvéolos de extração dental aumenta a proliferação óssea. Ô, Sérgio, mas é implante. Sim, você vai pôr um implante no alvéolo que você extraiu. Então, se você aumenta a produção de osso lá, provavelmente você vai ter uma ossificação em torno daquele implante maior. Uma avaliação clínica e radiográfica. Esse artigo é bem bacana. O que os autores fizeram? Selecionaram pacientes saudáveis, totalmente desdentados, e que iam fazer 2 implantes em mandíbula para fazer tipo barra clip, tipo O-ring. Separaram em 2 grupos de 8. O que eles fizeram? Durante a fresagem, no grupo normal, não tratado, eles fizeram água ozonizada e óleo durante a fresagem. Óleo não, desculpa, nesse caso foi água e gás. E no outro grupo, grupo 1, fizeram a fresagem normal, só com solução fisiológica, desculpa. No grupo 2, eles fizeram sob irrigação de água ozonizada e a fumigação. Fumigação é um termo técnico de fazer a aplicação do gás no alvéolo. Qual que é a diferença, então, de um para o outro? Normal, água e gás ozonizados. Então, durante a fresagem, irrigação com água ozonizada. E, após a fresagem, a aplicação do gás. O borbulhamento do gás dentro daquele alvéolo. E depois instalaram os implantes. 3 meses depois abriram e colocaram lá os O-rings. A prótese. E fizeram avaliações clínicas e radiográficas. Avaliações clínicas, as clássicas. Ixi, errei aqui. Índice de placa, índice gengival e profundidade de sondagem. E radiográficas, nível da margem óssea, aquela perda clássica, e densidade óssea. Daquela forma. O nível de perda óssea e a densidade óssea. Os parâmetros clínicos, apesar de em todas as medidas ser favorável ao ozônio, não houve diferença estatística significante. Tudo bem? Ainda tem uns minutinhos, né? Tem. Tem alguns para pergunta, depois a gente quer fazer alguns. Beleza. Então, margem gengival, índice de sangramento, profundidade de sondagem. Todos foram numericamente favoráveis ao ozônio, sem diferença estatística. Porém, quando chegamos nos exames de imagem, profundidade, comprimento do osso, em função da perda, e densidade, houve uma diferença significativa a favor do grupo ozônio. Ou seja, traduzindo para a clínica,
teve uma perda óssea marginal menor e o osso em contato com o implante mais denso do que o grupo que não recebeu ozônio. Esse aqui vai fazer uma e o doutor Roberto já você conhece. Vai fazer uma. O Ivanir aqui, que é seu professor, né? Tudo bem? Um caso foi nos encaminhado, a paciente tinha esse implante para ser removido, muita drenagem purulenta nessa região, muita dor. Observem o osso roído aqui. Então, ela tinha uma exposição aqui por bisfosfonato e uma perda aqui. Nós solicitamos para o plano de saúde uma placa para fazer a reconstrução, com preocupação pela fratura. E o plano de saúde, como é muito legal, ele demorou a liberar e foi a sorte da paciente. Por quê? Durante a ozonoterapia, o implante esfoliou sozinho, dá para ver até o trajeto do implante, e o osso saudável aqui. Comparem com a imagem original. Osso roído, a área de necrose por bisfosfonato, e o osso íntegro. E aqui, o trajeto onde o implante estava. Um tempo depois, ossificado. Sem curetagem. Água, gás e óleo. Olha só. 3 meses, do começo ao fim desse processo. Uma vez por semana. Observem, quando o paciente estava nessa fase, a relação gengival com o implante vizinho era essa. Quando ele chegou nessa fase, a relação gengival com o implante vizinho era essa. Eu faço implante tem uns 20 anos. Eu nunca vi gengiva crescer em implante exposto. Como o único diferencial aí é o ozônio, eu atribuo isso ao ozônio. Não estou falando que é para tratar implante exposto para tentar crescer a gengiva. Isso não vai acontecer, é um caso ou outro. Mas eu não posso deixar de mostrar. Um outro caso, colega nosso, câncer de próstata, bisfosfonato, exposição na vertente lingual de caninos e prés. Instituímos a ozonioterapia, observem a área de necrose. E aqui, talvez vocês observem aqui, ó, o crescimento tecidual entre implantes, olha, e a diminuição da área de necrose. Esse é um efeito muito bacana, que a gente observa nas necroses, seja por implante ou não, o atapetamento da ferida por um crescimento tecidual. Isso a gente justificou lá atrás. Aumento da vascularização, aumento da migração tecidual, etc. Um caso da minha colega Magda, fratura aqui de incisivo lateral, vai ser removido. Aqui dá para ver o implante de titânio, a sua sombra, né? Muitas vezes acontece, infelizmente. Opa, volta. Então está lá, extração do dente, lavagem com água ozonizada, alta concentração, a aplicação do gás e já a instalação do implante de zircônio. E observe aqui por fora, já no pós-operatório imediato, a aplicação do gás como se fosse uma anestesia infiltrativa. Então, enquanto aqui eu aplico o gás em alta concentração, porque eu quero matar a bactéria que eventualmente está dentro do alvéolo em função do dente extraído, no tecido gengival eu aplico em baixíssima concentração, uma vez que eu quero estimular o crescimento tecidual. Esse é um processo que a gente faz muito frequentemente. O implante instalado e a coroa de sobre o implante de zircônia instalado. Esse caso. Doutora Magda Siqueira. Aqui, quero agradecer ao Wesley por ter gentilmente cedido esse material. Eu sou co-orientador do Wesley nesse trabalho de finalização de curso de especialização, onde ele trabalhou com ozônio em doenças periimplantares. A orientadora do Wesley, a professora doutora Maria do Carmo, a quem eu rendo homenagens aqui, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na administração do curso, fantástica. Então, Wesley mostra o início, a inflamação e o que foi feito.
irrigação com água ozonizada, alta concentração, e a aplicação, esse é um diferencial muito legal, a aplicação bioestimulante do ozônio através de baixa concentração, como se fosse uma anestesia infiltrativa. Bem tranquilo de se fazer. Eu morria de medo por causa de fazer embolia. Esquece. A gente vai usar uma concentração em um volume tão baixo que não vai acontecer jamais. Quem faz embolia é nitrogênio. Oxigênio só se você usar um cilindro inteiro. Então, usem tranquilamente. Observem a qualidade do tecido gengival após o tratamento. Obrigado, Wesley. E, para a gente finalizar, um caso onde a paciente já tinha colocado os implantes e, depois de um tempo, passou a tomar os bissulfonados. Então, ela teve uma necrose, observe uma inflamação e infecção aqui. Fizemos ozonoterapia, água, gás e óleo, reduzimos a inflamação, como vocês podem observar, o tecido agora saudável, róseo, só que o osso continua necrótico e exposto. Então, nós optamos por remover cirurgicamente, dá para ver até aqui as espiras no osso em volta, os implantes bem expostos, fizemos a descontaminação dessa superfície com água, gás e óleo, novamente, e fizemos PRF e BIOS. 15 dias, 30 dias. Então, a paciente totalmente recuperada, não perdeu os implantes, já está reabilitada. Pessoal, fico à disposição dos senhores, tanto aqui quanto por um contato digital, é o que a gente gosta de fazer, gosta de trocar informações, de discutir conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela comissão, pela oportunidade. Dando sequência ao nosso simpósio, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o professor, de diferentes pessoas. Nós vamos fazer essas perguntas todas ao mesmo tempo, né? E aí só pode ficar aqui até às 18 horas para responder, que é o tempo que ele vai precisar, né? Porque são muitas perguntas. O que acontece? O professor começou falando das fake news, não é isso? E também na área de ozonoterapia tem muitos cursos, né? Então, eu também sei que ele tem cursos e coisa e tal, tem isso. Então, eu gostaria que o professor nos orientasse e nos desse uma luz para que a gente fizesse as escolhas corretas, né? Para que a gente não fique lendo trabalhos e pesquisas e coisa e tal, alguma orientação nesse sentido para a gente também não ficar só fazendo mais um lixo para incomodar quem está pesquisando, não é isso? Então, as recomendações do estado da arte da ozonoterapia e onde a gente buscar isso. Essa é a minha pergunta, né? E a doutora Miriam Tomasi, ela fez a seguinte pergunta: uma vez que o estado clínico dos pacientes se encontram em grande instabilidade de resposta à inflamação e a comportamentos dolorosos, qual seria o parâmetro para a indicação da ozonioterapia? Outra pergunta é a seguinte: como se comporta a ozonioterapia nos terminais superficiais neuronais sensibilizados, que o aumento da resposta e difícil inibição, uma vez que a ozonoterapia, no primeiro momento, tem um fator irritativo, né? Então, o doutor Alberto Jamal também vai fazer uma pergunta. Pode fazer, doutor? Parabéns pela palestra, doutor. Muito ilustrativa, muito bacana. O que eu acho difícil da ozonoterapia é o sentido de que a gente injeta um oxidante, ao qual é o responsável pela liberação de fatores, pelo envelhecimento, os radicais livres. Então, a minha pergunta é simples, assim: como cotizar? Qual a quantidade? Quando eu vou aplicar X, Y, quanto? Estou fazendo bem, estou fazendo mal? Eu só uso ela em casos cirúrgicos, ou você faz como o ILIB para melhorar alguma condição sistêmica? Obrigado. Nós vamos fazer todas as perguntas. Professor Ivanir, por gentileza, faça a sua pergunta. Sérgio, parabéns pela apresentação aí, né? Obrigado pela referência ali, né? Uma coisa que eu percebi lá no nosso serviço e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de perguntar
mas qual que é a diferença entre a gente veicular o gás ozônio na água bidestilada e na solução fisiológica? E outra coisa, naquele caso da síndrome de Fournier, se você falou, o cirurgião que fechou ali os retalhos, né? Vocês criaram, o autor criou a condição e o cirurgião fechou. Dava para esperar uma cicatrização sem cirurgia, ou seja, fechar aquela ferida sem cirurgia? Então, a última pergunta é da doutora. Se o professor não puder, não tiver tempo, ou não satisfazer as respostas de vocês, o tempo dele é limitado. Ele vai dar a resposta depois para vocês, no intervalo, que é depois, tá ok? Então, ele tem um tempo pequeno, mas nós vamos passar todas as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais para o próximo palestrante, fala comigo. Professor Sérgio, você foi convidado para esse simpósio porque, junto com a presidente doutora Luciana Bezerra, Brasília, de uma maneira geral, em implantodontia, estava cansada de cursos para comprar o componente tal ou o implante de tal marca. Então, o que se propõe esse simpósio é livre iniciativa científica. E você faz muito bem esse papel. Admiro você como pesquisador, como professor. Tem 12 anos que eu integro, junto com Sheila, as práticas integrativas. E o Dr. Sérgio é uma pessoa que leva o nome da ozonioterapia ao Brasil. Uma reportagem da Veja, eu estava lendo, né, e falou, a medicina, liguei para parabenizá-lo, né, falou que a medicina regulamentou a ozonioterapia, mas o pontapé foi o CRO, odontologia. Então, assim, chega e me arrepia de estar próxima a pessoas assim e de vocês estarem fazendo parte desse evento. Agora, no Brasil, todo mundo sabe a dificuldade que a gente tem de entrar em pesquisa e fazer pesquisa. E eu também queria ouvir você como professor, como pesquisador, e quem está à frente desse grupo nessa luta. Parabéns. Muito obrigado. Vou começar do fim para o começo. Realmente, fazer pesquisa no Brasil é complicado, bem complicado. Você tem que fazer das tripas coração, literalmente. Então, por exemplo, os frascos de água bidestilada ou de soro fisiológico que a gente usa para fazer água ozonizada, a gente não joga fora, porque quando não tem a plaquinha de silicone para fazer a plaquinha para aplicar o óleo, a gente abre o frasco de soro e faz do frasco de soro a plaquinha. Então, a gente chega nesse nível e o resultado resolve bem. Mas, se tivesse mais dinheiro disponível, seria muito interessante. Em 2015, o CFO, sob atuação nossa, Carlos, Francisco, Magda e eu, conseguimos a oficialização do ozônio na odontologia. Isso criou um dano muito... Isso criou uma complicação muito grande dentro da ABOS, chama Associação Brasileira de Ozonoterapia. Uma entidade extremamente séria, mas que é casa de médico. E a gente ficou sem espaço. Por isso que a gente saiu e fundamos o Ozônio Dental Group. Então, existe até ciúme no meio da ozonoterapia. Vanir, se dava para esperar para fechar. Existe uma oração que é assim: Senhor, faça com que eu aceite as coisas que eu não posso mudar, mude as coisas que eu posso mudar e saiba fazer a diferença entre ambos. A adaptação disso para o ozônio é o seguinte: ozônio sempre. Só que vai chegar um momento em que é cirúrgico. Então, a sabedoria está em falar, opa, o ozônio aqui chegou no limite dele, aí opera. Então, eu acho, sinceramente, que ali, para fechar mesmo, ainda mais fazendo uma nova bolsa escrotal, é um procedimento cirúrgico. Em alguns casos de necrose também. Dr. Jamal, com relação à concentração, volume, realmente, o ozônio é oxidativo e ele é danoso. Por isso que a gente tem que trabalhar com microdoses. E isso faz toda a diferença. Então, um exemplo muito clássico que a gente pode falar é a vacina. Eu pego um vírus que causa doença, o ozônio causa doença ou uma agressão, e eu atenuo esse vírus e eu injeto no indivíduo. Então, eu vou ser capaz de induzir uma resposta sem induzir doença. Então, esse é o princípio da ozonoterapia. Eu uso um oxidante
para fazer com que o organismo reaja fazendo enzimas antioxidantes. Então, nos nossos cursos, a gente trabalha muito volume, concentração, que, no final das contas, é dose. Um resumo muito grande. Tem bactéria, tem necrose, tem pus, tem infecção, muito ozônio, muita frequência. 30 microgramas, 40 microgramas. A hora que eu observo que a ferida está melhorando, não tem mais drenagem, não tem mais aquela inflamação perilesional, a gente diminui volume, diminui concentração. Então, os princípios gerais são esses. Doutora Miriam Tomás, com relação à dor e analgesia, o ozônio ele tem uma modulação na resposta inflamatória. Ele não elimina a resposta inflamatória, ainda bem. E existe um trabalho japonês que mostra que a ozonoterapia sistêmica tem modulação, inclusive, em sistema nervoso central. Então, o ozônio, a gente costuma brincar, ele é um bebê recém-nascido. A gente vê os efeitos, nevralgia de trigêmeo, a gente tem alguns resultados muito bons, só que alguns deles ainda estão esperando explicação científica, que eu pretendo, quando eu tiver, passar. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade. Nós agradecemos ao professor Sérgio Brusadelli, quem está nos prestigiando, nos patrocinando, o representante da Canuto Alfaiataria, e ele trouxe um presente para o Dr. Sérgio Brusadelli. Muito obrigado. Dr. Alberto Jamal vai entregar a... Vem cá, doutor Alberto. Pode chegar, doutor. Todos nós. Manda no WhatsApp, porque rede social eu não abro. Eu tenho Facebook, mas não sei nem como é que funciona. Então, em nome da Associação Brasileira de Odontologia, nós agradecemos a presença de todos vocês, né? Que bom começar esse evento com palestras tão significativas, com conhecimentos científicos tão bem consolidados, né? Então, Brasília está de parabéns, nós temos palestrantes e professores aqui de nível internacional, né? Doutora Miriam Tomás dando um show, doutor Sérgio Brusadelli, um grande professor, está aqui do nosso lado, né? Muito bom. Nós esperamos contar com vocês em outros eventos. Agradecemos a todos, professora Luciana Bezerra, por ter tido essa iniciativa, juntamente com a presidente de honra desse evento, Camille Vanini.